Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Agir, a nossa escola vivencial virtual do Movimento de Cursilho de Cristandade da Arquidiocese de Santarém. Hoje, o tema da nossa escola é o valor das assembleias para o MCC. Eu sou Marlon Oliveira e agora passo a palavra aqui para os nossos convidados de hoje que irão se apresentar para todos nós. Boa noite, meu nome é Ellen, eu fiz o 16º Cursilho para Jovens, atualmente estou como representante jovem da Macro-Região Norte. Boa noite a todos, eu me chamo Diego Cardoso, fiz o 15º Cursilho para Jovens. Hoje, nos dias atuais, eu faço parte da equipe de pós-cursilho e sou membro e participo do núcleo de jovens. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Pois bem, como dito, hoje nosso tema é o valor das assembleias para o Movimento de Cursilho de Cristandade. Estamos aqui hoje com o Diego Cardoso, com a Ellen Sena, que são pessoas que muito agregaram e que muito agregam para esse tema, A Ellen, como nossa representante macro, participa aí já de bons anos, de caminhada do nosso movimento, tanto a nível diocesano, arquidiocesano, regional e nacional. E o Diego, nessa missão aí de conduzir a equipe de pós-cursilho do nosso GED, também teve um trabalho muito atuante, muito significativo esse ano de 2026, mais enfaticamente, não é, Diego? Também ajudou muito no ano anterior, mas esse ano de uma forma muito mais incisiva com a nossa Assembleia Diocesana. E para nós iniciarmos esse nosso pequeno bate-papo de hoje, eu passo aqui a palavra para a nossa irmã Ellen, que vai destacar um pouco para a gente. Ellen, gostaria que você destacasse um pouco aqui para a gente qual é esse grau de importância que uma Assembleia tem para o MCC, considerando a caminhada do povo de Deus, considerando aquela jornada bíblica que você tanto já explanou para a gente na nossa Assembleia Diocesana de 2026. Então, as assembleias, elas têm raízes bíblicas. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já havia essa necessidade de se reunir para discernir, para de fato tomar as decisões de como que o povo deveria caminhar. Então, as assembleias, elas entram nesse eixo significativo no movimento como uma instância decisória. Então, desde o Antigo Testamento, a gente tem relatos na Palavra de Deus, na Bíblia, da Assembleia do Sinai e também no Ato dos Apóstolos, quando o povo realmente viu a necessidade que eles precisavam reunir para saber como seria a caminhada dos novos convertidos. Eu e o Diego, a gente até falava um pouco sobre isso, quando a gente pensou na temática desse encontro, que como que era necessário eles realmente pararem como comunidade do povo de Deus, como eles realmente tinham essa necessidade de estamos aqui, precisamos ver como que nós vamos prosseguir daqui para frente. Então as assembleias, elas já nascem nessa raiz bíblica, histórica, e isso é o que muito que a gente faz dentro do movimento, A gente realmente precisa desse olhar sensível de como está a nossa caminhada e mostrar que todos nós, todos os cursilistas, todas as instâncias decisórias têm vez e voz. Por isso que uma assembleia, ela é soberana dentro do movimento, porque existe essa necessidade da gente realmente abrir esse espaço para que a gente realmente tenha essa partilha, porque nós vivemos muitas realidades. Então, algo que eu, Ellen, enquanto representante macro, posso enxergar de uma realidade, pode ser muito diferente do que o Marlon enxerga de outra realidade. Então, é muito importante que a gente realmente traga essas outras perspectivas, esses outros olhares, para que a gente consiga, de fato, decidir qual é o melhor caminho para seguir. Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus já viu que havia essa necessidade, obviamente que acreditamos que por iluminação do Espírito Santo, para que, de fato, a gente conseguisse seguir nesse caminho. Perfeito, Ellen. E dentro ainda dessa jornada do povo de Deus, Diego, eu passo a palavra para ti, para citar, dentro dessa história do povo de Deus, da caminhada do povo de Deus, um exemplo que o nosso subsídio nos traz, que é o exemplo de Moisés, Que ele coloca aqui que Deus, utilizando-se da figura de Moisés, colocava na Assembleia essa grande instância decisória, Quando Moisés ouvia a voz de Deus,
ele se comunicava com o Senhor e vice-versa, e era na assembleia, ou seja, com o povo reunido, que a voz de Deus era de fato concretizada. Então eu gostaria que você, na sua experiência aí de homem, de cristão, de cursilista, destrinchasse um pouco mais isso pra gente. Certo, meu irmão. Nós sabemos muito bem da importância da Assembleia, dadas as experiências que são partilhadas na própria Assembleia, por ser um momento não só de um momento decisório, mas também um momento de partilha de experiências, um momento fraterno. Nós conversávamos ainda há pouco até a própria referência que o subsídio traz, que é a leitura de Atos dos Apóstolos lá no Capítulo 15. Onde nós sabemos que haviam opiniões divergentes sobre um caso específico. Nós até conversávamos ainda há pouco sobre isso, que Bernabé e Paulo foram até uma comunidade na Judéia, de gentios, onde houve muito sucesso na conversão, mas que pairou uma dúvida que foi objeto de discussão na Assembleia, que era justamente a circuncisão como condição para a conversão. E diante da Assembleia, ali com a presença de Pedro e os demais apóstolos, chegava à conclusão de que não era uma condição preponderante para isso. Então, daí a propriedade da própria Assembleia de fazer esse direcionamento. Uhum. E nós ressaltamos também a importância desses laços fraternos que são estreitados nas próprias Assembleias. Perfeito. E aí, puxando o link da tua fala agora, a gente vai lá para o nosso Catecismo da Igreja Católica, Ellen, em um ponto aqui que o nosso documento traz. Não abandonamos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes procuremos animar-nos mutuamente, né? Então o Diego trazia essa questão aqui de que não apenas por ser uma instância decisória, é uma forma também de encontro, de partilha. E aí nesse sentido eu passo a palavra para ti, Ellen. Como que a gente pode utilizar as assembleias também como essa forma de ânimo, de despertar um novo ardor na nossa comunidade cursilista? Como que a Assembleia ela pode ser esse espaço para nos animar para continuar essa caminhada? Exato. Os documentos do movimento, os subsídios que a gente tem acesso, eles são muito claros em relação da importância da Assembleia, né? Então, além dela ser uma instância decisória, a gente realmente tem aquele espaço de partilha de experiências, de animação na caminhada cristã. Então, na minha experiência, por exemplo, das assembleias que eu participei, a primeira foi em Foz do Iguaçu em 2024 e ano passado, 2025, em Belém. E aí eu conheci muitos irmãos. Então, nesses momentos de partilha que nós temos, a gente acaba alavancando a caminhada do outro, exatamente nesse sentido de compartilhar as nossas dificuldades. Então, o que está dando certo na outra realidade, em um outro GED, que eu posso ser multiplicador na minha realidade. Então, acaba que a gente realmente consegue beber da fonte. Eu sempre falo isso, né? Todas as vezes que eu vou para um evento do Movimento de Cursilhos, é como se eu estivesse bebendo da fonte do carisma e eu voltasse para a minha realidade para me ser multiplicadora para as outras pessoas. Fala, né? Exato. Então, as assembleias, elas realmente têm esse espaço. Tanto que é muito comum a gente ter um momento de confraternização, né? Então a gente tem os nossos trabalhos de grupo, a gente tem o nosso momento de ver das nossas realidades, a gente tem um momento do discernir, né? Fazer aquele conflito ali da realidade de como nós estamos e como nós deveríamos estar, para que de fato a gente possa seguir pro agir. Então eu percebo que dentro dessa dinâmica que é estruturada uma assembleia, a gente consegue alcançar muitas lacunas que de fato nos fortalece, nos alavanca dentro da caminhada, né? Tanto no sentido de formação, quanto no sentido dos nossos momentos de espiritualidade, como também no sentido dos nossos momentos de vivência e convivência fraterna. Então eu acho que dessa forma a Assembleia acaba nos impulsionando nessa caminhada nesse sentido. E a gente pega até o exemplo que a gente vivenciou aqui no GED de Santarém, né? Na Assembleia Diocesana, que eram muitos núcleos reunidos. E a gente sabe que todos os núcleos têm realidade diferente. Então, lá no nosso momento da dinâmica da partilha dos grupos, que a gente foi ver as nossas ações, cada um compartilhava um pouco da sua caminhada. E aí acabava que naquele momento ali alguém falava assim, pô, olha, lá no meu núcleo funciona dessa forma, com tal fulano a gente fez desse jeito. E aí isso já acaba impulsionando a outra pessoa, tipo, ver uma outra perspectiva que até então ela não conhecia, né? Essa abertura de fato de olhar além do que você está ali vivenciando. Às vezes, olhar de fora acaba ajudando muito mais. Então eu acho que eu enxergo um pouco dessa forma. Os próprios laços de amizade, que é um dos princípios, uma das bases do nosso movimento, a amizade, a família. Então, além de ser esse momento decisório do impulsionar, do caminhar do próprio movimento, nós também temos a oportunidade de confraternizar, para que não seja só uma relação de serviço, uma relação superficial, mas que seja também
uma relação de laços fraternos, de laços sólidos, de amizade. É a questão de criar fraternidade, né? Eu nunca esqueço que a gente estava discutindo a questão da pedagogia no caminho no nosso primeiro semestre, e a autora, a Lucília Alves, ela falava muito isso, que o agir da escola vivencial é justamente criar fraternidade, não é? É esse espaço que nós nos encontramos e acaba que às vezes a riqueza de um núcleo, às vezes acaba sendo não tanto a riqueza de outro, e assim a gente vai se complementando como esse grande elo. E aí eu passo a palavra mais uma vez para ti, Diego, para dizer exatamente esse ponto, que as nossas assembleias, elas caminham em comunhão com a igreja. Aquilo que a gente sempre fala, né? Nós fazemos parte de um movimento que ele é eclesial. A gente não está, digamos que, reinventando a roda. Nós estamos apenas cumprindo aquilo que a nossa Santa Mãe Igreja nos ordena, né? É muito claro aqui. Portanto, devemos seguir o ordenamento que nos é apresentado pela igreja. Aí eu passo a palavra para ti nesse sentido, de como é que nós nos organizamos enquanto assembleia. Aí você pode destacar aqui para a gente a questão dos níveis, né? Certo. Diocesano, regional, nacional. Mas eu gostaria de destacar, primeiramente, que embora a nossa condição de movimento eclesial, ela também está submetida aos parâmetros da igreja, digo, em relação às orientações sobre evangelização, o próprio plano pastoral arquidiocesano. Então, nós temos também... E tem essa consonância toda. Nós precisamos fazer essa ligação sempre. Nós não somos um movimento dissociado dessas orientações. É importante que nós possamos frisar isso. Como nós estamos falando desde o princípio, as assembleias, elas têm a finalidade, são instâncias decisórias, e nós temos alguns níveis. A nível nacional, a nível regional e a nível diocesano. A proposta, a princípio das assembleias, é justamente isso que a gente tem frisado aqui. Primeiramente, reforçar os laços de fraternidade. Segundo, alavancar os aspectos relacionados à esperança. Nós somos essa esperança viva para os nossos outros irmãos. Nós costumamos falar aqui que nós alavancamos a caminhada uns dos outros. E a Assembleia também é um espaço para isso, de alavanca. E não menos importante, na verdade, mais importante, é justamente o direcionamento do caminhar do próprio movimento. Quais são os passos, enquanto comunidade do povo de Deus, enquanto movimento eclesial, que nós precisaremos tomar a partir de então? A Lucília Alves falava no livro sobre a pedagogia do caminho muito sobre que é necessário servir e é necessário servir melhor. Então, as assembleias têm essa finalidade também de parada, de fazermos esse exercício do ver, do discernir, para nós podermos agir. E, naturalmente, nós fazemos isso nas nossas vidas, mas enquanto movimento eclesial, a importância é ressaltada diante das nossas missões, diante dos nossos serviços e das relações que nós estabelecemos. Até porque nós somos um movimento de estrada, nós precisamos estar atentos não só ao perfil de pessoas que nós buscaremos evangelizar, mas também os métodos e instrumentos que nós estamos utilizando para essa finalidade. Perfeito. E é interessante o que o Diego fala, e a tua pergunta também, porque assim, o que a gente precisa compreender no valor da Assembleia? É que tanto a nacional, a regional e a diocesana, elas só vão ter êxito se as três forem realizadas. Porque não adianta o Grupo Executivo Nacional se reunir para fazer uma deliberação, para fazer aquele momento de reflexão de como deve ser a caminhada da comunidade cursilista, se no Grupo Executivo Regional e o diocesano isso não for repassado. Porque é de fato a engrenagem do movimento de cursilho, onde realmente a gente faz a evangelização dos ambientes, onde a gente vive o nosso quarto dia, é no grupo, no GED, né? Aqui na nossa base. Então, eu sempre falo que a importância da Assembleia, ela se dá principalmente por essa continuidade. Não existe GEM, GE e GED. Existe GEM, GE e GED. Então, é essa linha contínua. E aí eu acho que é muito importante a gente frisar isso, porque tanto que os documentos falam muito sobre essa periodicidade, né? Que eles se reúnem a cada uma vez no ano, e depois os grupos executivos regionais e depois os grupos executivos diocesanos. Então, toda essa continuidade, toda essa metodologia, todo o material que vem para nossa mão, todo o material que é realmente debatido no sentido formativo, no sentido das deliberações, elas só vão ter êxito se de fato isso chegar na base, se nós de fato formos multiplicadores. Então, por exemplo, eu que vou para as assembleias nacionais e regionais representando a juventude.
Eu preciso voltar para a minha base e passar isso para os representantes diocesanos. Eles precisam ter acesso a beber também da mesma fonte que eu bebi. Então, essa continuidade é que os nossos representantes fazem, né? O Francisco, quanto coordenador do regional, o Ray Frank em Santarém também como vice-coordenador, e assim como o Corinto, assim como a Adriana, assim como tantas outras pessoas que estão envolvidas dentro desse mecanismo, né? Que eu enxergo realmente como se fosse um mecanismo, ali uma engrenagem. Ela só vai funcionando se de fato todos estiverem em movimento. É uma grande engrenagem, não é, Ellen? E aí, ouvindo aqui Ellen falar, aí eu lembro, né, que essa questão até da periodicidade, ela é muito bem arquitetada, ela é muito bem pensada, né? Que geralmente a Assembleia Nacional, ela acontece ali no segundo semestre. Aí é escolhida a dimensão que o movimento vai trabalhar em todos os rincões desse país. E aí o MCC, enquanto movimento, ele se compromete a, no primeiro semestre do ano subsequente, realizar as suas assembleias regionais, né? Então, ali de março, geralmente até ali final de junho, mais ou menos, os regionais que estão espalhados, obviamente, por todo o país, têm necessariamente que realizar as suas assembleias regionais, com base naquilo que foi decidido no semestre anterior, para que então os nossos GEDs, que é onde a gente se encaixa, que é a nossa base, possamos, né, ali também realizar as nossas assembleias ali aquela orientação, né, que a gente busca também realizar tudo ali no primeiro semestre. Para que então no segundo a gente possa ter esse tempo aí para justamente trabalhar a nossa base, repassar as informações, sermos esses agentes de veiculação, esses agentes multiplicadores, para que de fato a gente consiga executar. Porque de nada adianta também a gente ficar reunindo, planejando, arquitetando, escolhendo dimensão, porque é todo um trabalho que se envolve, é toda uma questão de financeira, uma questão espiritual. A gente sabe que qualquer coisa que nós formos fazer, por mais simples que seja, exige muito esforço humano, esforço financeiro e tudo mais. Então nós precisamos, dentro dessa grande engrenagem, também termos o tempo para a execução, para o agir. E é na base que isso acontece. Eu, por uma grande graça, tive a oportunidade também de participar de 2 assembleias já regionais e uma nacional. E a gente percebe, de fato, como que isso se desenha, e a gente percebe também, por mais que nós não tenhamos participado ou de nível regional ou mesmo diocesano, a gente percebe quando a falha acontece. E aí quando é que a falha acontece? É quando você vê toda a organização da Assembleia Nacional, você vê de algum modo a organização regional, e aí chegar em determinados GEDs e não ver ali acontecer. Ou seja, é isso que a Ellen acabou de falar. A engrenagem ela não vai fechar. Esse caminhar, que não é assim, ele é assim, né? Gostei muito dessa analogia, ela é contínua, né? É GEM, GER e GED. Então, quando os dois aqui fazem e o daqui da ponta não faz, ali foi todo um trabalho dispendioso e que foi por terra, caiu por terra, né? O objetivo não foi alcançado. É porque é na base que o objetivo tem que ser alcançado. E se eu não consigo chegar na base, como é que fica? Não é? Acaba sendo de fato um movimento apartado. E aí não vai ser eclesial, aí não vai estar em consonância com as ideias da nossa igreja. Perfeito, meus irmãos. Assim a gente caminha então para a finalização do nosso primeiro bloco e já a gente volta. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos até o mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso segundo bloco, não é? O bloco final já da nossa conversa, cujo tema é o valor das assembleias para o movimento de cursilhos de cristandade. Retomando aqui, vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Diego Cardoso. Diego, é o seguinte: quando a gente ouve, digamos que mais no senso comum, e até no seio da igreja, né? Quando se fala em assembleia, vem logo à mente das pessoas a questão da burocracia. Entendem a assembleia como algo estritamente burocrático. A gente não está aqui dizendo que não é burocrático. A gente está dizendo que é parte. Ela é uma parte, ela não é o todo, né? Então, eu gostaria que na sua visão você compartilhasse conosco como fazer para a gente tentar desmistificar isso na mentalidade da nossa comunidade. Considerando tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que é um espaço de criar fraternidade, que é um espaço da gente, de fato, dar concretude a tudo aquilo que é a missão que a própria igreja nos pede. Marlon, é importante isso que você falou, porque parte do princípio de nós nos entendermos como parte do processo. Primeiro, nós somos uma comunidade cursilista e de forma democrática nós escolhemos os caminhos que nós vamos seguir.
Ou seja, da mesma maneira que nós escolhemos, nós também nos comprometemos a seguir com os compromissos que nós assumimos. Nós vivemos 3 tempos, o pré, o concílio e o pós. Em relação ao pós, as assembleias são um meio mais que eficiente para reforçar essa continuidade da caminhada. Por vezes nós encontramos amigos, pessoas que nós não vemos há muito tempo nas assembleias. Nas assembleias, esses laços eles são reforçados nesses espaços de interação. Aqui em Santarém nós vivemos uma realidade bem distinta, talvez, de outras partes do Brasil, que nós temos uma quantidade bem expressiva de núcleos ambientais também. Neste ano, nós tivemos a oportunidade, depois de um grande ato, de retomarmos com a cultura das assembleias diocesanas. E foi uma experiência muito positiva para quem teve a oportunidade de viver, de encontrar amigos, a oportunidade de ter voz e vez nos grupos de trabalhos onde nós nos reunimos. Tivemos a oportunidade de observar as experiências dos irmãos que também partilham das mesmas dificuldades, partilham dos mesmos desafios, e a partir do ponto de vista de cada um, nós temos como construir um caminho adequado para nós continuarmos a caminhar. E principalmente buscar não só a nossa dignidade enquanto pessoas, mas também sermos essa face de Cristo a quem busca. Então, ao longo da Assembleia Diocesana, nós tivemos a oportunidade de assumir alguns compromissos que, por conta do tempo, como foi uma retomada, nós fizemos em um dia, quase que um dia, terminando ali pelo final da tarde. E ao longo da Assembleia nós assumimos 4 compromissos. Nós dividimos em eixos. Primeiro compromisso, eixo família. Segundo compromisso, eixo sociedade. Terceiro compromisso, eixo família. E quarto compromisso, eixo juventude. Esses compromissos nós já estamos trabalhando justamente para adequar dentro da realidade do nosso calendário. E é justamente aquilo que a gente acabou de falar. Isso. O segundo semestre como sendo aquele período do ano para dar efetividade àquilo que a gente mesmo se comprometeu em realizar. Né? Exatamente. Nós estamos justamente nos organizando da melhor maneira possível, uma vez que esse um dos nossos diferenciais. Nós somos um movimento que trabalha de forma organizada. Então, para o segundo semestre, nós já estamos trabalhando justamente para nós termos o Dia da Família, o Dia F, que foi elaborado, um compromisso que nós assumimos na Assembleia Diocesana, inclusive já com uma data estabelecida, será agora no dia 2 de agosto, no Parque da Cidade. Já deixa anotado, hein? Já deixo o convite a toda a comunidade cursilistas e a não cursilistas também, uma vez que tem a finalidade de agregar não só as famílias dos cursilistas, mas também irmãos que queiram conhecer um pouco do nosso carisma através desse elemento que é tão importante quanto a família e a amizade. E também outras datas que nós já estamos prevendo desses compromissos, a própria escola de formação da juventude, que vai ocorrer em setembro, novembro e dezembro. Nós temos também a própria formação a nível de pré-concílio, que se realizará através da escola vivencial pelos multiplicadores. Então nós estamos engendrando esforços justamente para cumprir aqueles compromissos que nós assumimos ao longo da Assembleia Diocesana. Como se diz, né? A Assembleia ela é soberana, né? Então a própria comunidade aqui se reúne para discutir os futuros do próprio movimento. E aí, já que você falou de carisma, eu passo essa palavra aqui para a Ellen, né? Relembrando que o nosso subsídio ele tem como título a nossa própria dimensão de 2026, não é? Que é vivenciar o carisma do MCC como sinal de unidade e caridade. E eu gostaria, Ellen, nesse momento, que você compartilhasse conosco um pouquinho de como que, através da Assembleia, nós podemos nos embebedar, né, digamos assim, ainda mais dessa fonte, que é o nosso próprio carisma. Então, é até interessante a gente falar sobre o carisma dentro desse eixo do valor da Assembleia, porque, para ficar muito simples de entender, nós nos reunimos lá em Belém, ano passado, os coordenadores de regionais, o Grupo Executivo Nacional, os representantes macro, e na Assembleia nós conseguimos fazer um ver da nossa realidade e perceber que nós precisávamos, de fato, ter um olhar muito mais atento para a vivência do carisma dentro do movimento. Então, é exatamente isso que a gente está falando, né? Que é na Assembleia que a gente consegue fazer essas deliberações, que a gente consegue olhar a nossa realidade, tipo, falar assim, opa, o que está acontecendo? Vamos rever a nossa caminhada, o que a gente quer daqui para frente. Então, foi exatamente nesse momento de Assembleia que a gente conseguiu identificar que existe
eu vou falar a palavra ruptura, mas eu não sei se ainda é o termo adequado, mas que existe uma necessidade, um olhar muito mais atento para a vivência do carisma nas nossas bases, nas nossas realidades. E isso só foi possível identificar nos trabalhos de grupo, com as pessoas fazendo ali as suas partilhas. E é muito interessante porque no próprio documento do roteiro fala, né, que essa assembleia vem pautada na vivência e nesses anseios da base. Então era exatamente aquela identificação de ver que existe ali, precisava ter um olhar mais atento para a vivência do carisma. E aí foi que o grupo executivo fez os seus esforços, dos seus estudos, né, trouxe pra gente o material, e aí dentro desse material eles trouxeram o valor da assembleia, porque eles conseguiram identificar que isso faz parte, a assembleia, ela é tão importante quanto a vivência dos concílios, porque nos concílios nós vamos ali de fato abrir a porta para a vivência de um novo convertido, uma pessoa que está ali vivenciando pela primeira vez seu encontro com Cristo, com o concílio, com a igreja, mas é no pós-concílio, nas assembleias, nos encontros de núcleo, na outreia, de fato na vivência do quarto dia, que a gente consegue lapidar esse concilista, que a gente realmente consegue mostrar para ele qual é o nosso carisma, de fato, qual é a sua missão. Uma vez conversando com o Luiz Paulo, ele fez um comentário muito legal, logo depois da vivência dos concílios, que as pessoas elas descem de fato com muita euforia e por muitas vezes elas não sabem para onde direcionar essa euforia. Então o nosso papel, quando de fato comunidade concilista, é mostrar um caminho que eles possam caminhar, que de fato tu pode transformar aquele sentimento, aquele fogo do Espírito Santo, aquela vontade de realmente evangelizar o ambiente, porque você vivenciou um encontro consigo, com a comunidade, em algo concreto. Então, quando a gente faz as assembleias, que a gente se reúne, que a gente realmente traz para a base esse momento de reflexão e de como que a gente pode transformar a nossa vivência do quarto dia em uma ação concreta de evangelização, que é o exemplo que o Diego já estava compartilhando, né? Que a gente tem atividades em vários eixos que abrangem os ambientes que nós estamos inseridos, desde a família, quanto juventude, quanto sociedade, quanto movimento de concílios. Então, isso é vivência do carisma. É de fato nós conseguimos identificar que o ambiente que nós estamos inseridos quanto comunidade precisa de uma ação evangelizadora. Então, a vivência dessas assembleias, elas realmente nos dão um norte para seguir na caminhada, né? Então, quando a gente faz os nossos calendários, que a gente realmente movimenta esses nossos esforços, a gente consegue perceber que as nossas ações, elas estão pautadas dentro da vivência do carisma, que é de fato você ter um norte para seguir. O concilista, ele não desce ser um direcionamento. A comunidade como um todo, ela não fica tipo, e agora? O que nós vamos fazer? Opa, pera lá, vamos nos reunir em assembleia, vamos conseguir olhar para as nossas realidades, para os ambientes que nós estamos inseridos, e é muito legal porque isso traz uma corresponsabilidade. Foi eu, a Ellen, que disse lá no meu trabalho de grupo que eu quero que os jovens tenham mais formação, porque através da formação eles conseguem ser multiplicadores nas suas realidades. Foi o Diego que falou no grupo lá da família que ele quer um encontro para a família porque o pai dele não é concilista e ele quer trazer mais para perto ele dessa realidade, que já funciona também como sentido de pré-concílio, vivência do carisma. Então existe essa corresponsabilidade nos compromissos que de fato consegue nos impulsionar, que é uma decisão comunitária. Daí eu, Ellen, que vou dizer pro Diego que ele precisa reunir com a família dele. É uma corresponsabilidade do desejo da comunidade. Tipo, opa, quanto movimento de concílios, a gente quer mais formação quanto pré-concílio? Quanto sociedade, a gente quer fazer de fato uma ação evangelizadora que tenha impacto no meio ambiente, que tenha impacto, enfim, em vários cenários que nós estamos inseridos. Então, de fato, o valor da Assembleia, nesse sentido da vivência do carisma, para mim, traz muito nesse sentido, né? É o que eu consigo, até hoje, na minha vivência, nas partilhas que eu tive a oportunidade de participar, conseguir realmente entender. E nós conversávamos muito, nós temos algumas trocas, né, sempre falando sobre isso, que é uma preocupação nossa. Porque, enquanto possível, nós não fazemos simplesmente retiros. Nós propomos a vivência de um carisma que vai pelo nosso eterno quarto dia. Então, daí extrai-se a importância que os novos conciliistas, aqueles que estão se inserindo no carisma, entendam que não é simplesmente se pautar em aspectos emocionais, viver o concílio como se fosse o ápice do nosso movimento. E nós sabemos que há muito mais a se viver. Eu costumo dizer que nós não vivemos nem 40% do que é esse carisma no concílio. Não tem nem tempo. Sim. Não tem tempo. E nós só entendemos o que é esse carisma e como funciona e como viver no nosso quarto dia, com os nossos amigos, com as nossas famílias, até porque as sementes que são semeadas no concílio, elas retornam para os seus ambientes. E é necessário que eles entendam a proposta do nosso carisma para que elas possam realizar de fato uma ação transformadora naqueles ambientes.
Maravilha. Eu fico até sem palavras, né? Depois dessas falas tão ricas aqui dos meus amigos, misericórdia. Mas aí um ponto que eu gosto de destacar também é, ainda sobre essa questão, né, que eu levantei aqui, de como desmistificar essa questão de que a Assembleia ela não é apenas burocrática. E aí a gente chama aqui uma corresponsabilidade, como ela muito bem colocou, a gente puxa essa corresponsabilidade para as pessoas que estavam representando seus núcleos, por exemplo, na nossa Assembleia Diocesana. Que aí, devido à peculiaridade, né, o retorno que foi agora, estávamos presentes ali apenas os coordenadores e coordenadores base de cada núcleo, não é? Isso. Só me corrija se eu estiver equivocado. E aí, aquela engrenagem que a gente conversou já aqui, hoje, não é? GEM, GE e GED. Quem estará ali no GEM? Os representantes de regionais. Quem está presente na Assembleia Regional? Os representantes de GED. Quem está presente nas Assembleias dos GEDs? Os representantes dos núcleos, que representam toda aquela rede, que representam toda aquela base. E aí, então, qual é o ponto que eu chamo para um destaque? É que os nossos coordenadores e coordenadores base de núcleo também têm essa responsabilidade de repassar em seus núcleos tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles compartilharam, aquilo que a Ellen colocou. Ela participa da Assembleia Nacional e ela tem um dever de fazer esse repasse. Aquilo que o documento coloca, né? De fazer a veiculação das decisões ali nascidas, para que de fato elas frutifiquem. E aí você vem caminhando até chegar aqui na nossa realidade, na nossa, literalmente, né? Na nossa base. Que de nada adianta o núcleo representado pelo seu coordenador, pelo seu base, participar de toda aquela experiência rica que foi a Assembleia e fechar-se em si mesmo. E não repassar para os seus membros dos seus núcleos tudo aquilo que foi deliberado, para que aquilo de fato germine, né? Então percebe que é uma grande cadeia, mas que só vai se encerrar lá no meu núcleo, lá na educação, lá na saúde, lá nos jovens, lá no Comércio 4, enfim, onde nós estivermos. Amém? Amém. Então nesse momento nós passamos aqui para as nossas considerações finais de mais uma escola vivencial virtual que passa assim no piscar de olhos, na verdade. E aí eu passo a palavra aqui para vocês, para as suas considerações finais nesse nosso Pode Agir de hoje. Bom, que de fato a gente possa compreender o valor da Assembleia, né? Porque realmente é um mecanismo que faz a engrenagem do movimento caminhar. Eu sou bem suspeita para falar, mas eu lembro que das minhas vivências nas assembleias, nas experiências de fato, foi quando eu consegui realmente me apaixonar pelo movimento de Cucílios, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a partir do momento que de fato eu consegui, tipo assim, caraca, então é assim que funciona, e realmente perceber que os mínimos detalhes, como o carisma do movimento, o Diego comentava, e eu achei muito legal também a fala, porque o carisma do movimento nos apresenta um carisma que você não precisa de dons extraordinários para evangelizar. Você de fato precisa ter um coração disposto, você de fato precisa ter essa corresponsabilidade de evangelizar aquele ambiente que você está inserido. Então, por muitas vezes, é a sua disponibilidade, o seu tempo de você se doar para estar ali realmente representando, participando, sendo atuante e multiplicador. Então, a Assembleia ela nos traz essa mensagem e também a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tudo bem. Reforço com todos a questão da corresponsabilidade. Assim como nós tivemos a oportunidade de viver uma rica Assembleia Diocesana, também nós somos chamados a concretizar essa Assembleia Diocesana, esses compromissos que nós assumimos, através dessas ações concretas que já estão no nosso calendário. Então nós somos convidados a estarmos juntos, de mãos dadas, para concretizar essas ações. Sejamos esse carisma vivo, para que nós possamos levar de fato esse rosto de Cristo, do Cristo jovem, esse rosto do Cristo atuante e em movimento a quem precise. E através dessas ações concretas que nós nos comprometemos, é uma forma de propor esse agir, de propor essa aproximação não só com o nosso carisma, mas com uma vivência cristã autêntica. Muito bem. Nós aqui, enquanto Escola Vivencial Virtual, né, agradecemos demais o sim de vocês, né, de terem topado esse desafio aqui de conversar com a gente, nesse bate-papo um tanto que rápido, mas profundamente rico, né? Que a nossa comunidade cursilista tenha de fato apreendido, compreendido, né? Internalizado tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, e não deixe de participar, né, da nossa escola vivencial, que na próxima quarta-feira será presencial, e claro, todas as escolas vivenciais virtuais estão disponíveis aqui no nosso canal. Não deixe de compartilhar, não deixe de passear aqui pelo nosso canal e descobrir tudo aquilo que de muito rico o nosso movimento tem a nos ofertar, nos oferecer.
A gente sempre fala que o movimento é uma fala que inclusive eu aprendi com a Ellen, né? Que ele não é estático, que se fosse estático não seria movimento, né? Não seria estátua de cursilho, não é estátua de Não é cursilho. estátua de cursilho, é movimento de cursilho, então está sempre ali em movimento, né? E por estar em movimento, ele nos exige, né? Essa saída, ele nos exige que nós saiamos do nosso comodismo e estejamos disponíveis para essa responsabilidade. Então nós, enquanto escola, agradecemos demais a riqueza que foi tê-los conosco aqui hoje. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em cada continente soa nossa voz.